Nas cidades de Petrópolis e Teresópolis, a imprensa demorou a perceber as dimensões do temporal. É que a chuva não atingiu em cheio a região central dos dois municípios. Em Teresópolis, a tromba d'água também foi devastadora. Parte da cidade, inclusive o centro, foi preservada. Em compensação, nos bairros atingidos, a destruição foi quase que total. As ruas ficaram bloqueadas e o acesso às áreas mais afetadas era praticamente impossível. Mesmo perto dos acontecimentos, a mídia local demorou a ter uma noção da extensão da catástrofe. Já saí com a minha câmera de fotografia a tiracolo, parei em alguns pontos que tinha uma laminha, uma sujeirinha, achando que eu estava abafando, tirando foto daquilo tudo, vou levar para o jornal, porque a chuva deu a maior sujeira. E quando eu cheguei na emissora, eu estava nós estávamos sem luz também, sem energia elétrica, tanto no estúdio quanto nos transmissores, e o colega que estava aqui já falou assim, olha, deu muito problema, muita gente morta, a cidade acabando. E foi aí que a gente começou a cair a ficha do que estava acontecendo. Mas a primeira visão é que sim, choveu muito e as coisas aconteceram. E aos poucos os ouvintes, conforme foram participando, foram trazendo informações para a gente. Nós soubemos do que aconteceu no Campo Grande, foi um dos bairros mais atingidos, a maior tragédia, foi através de uma ouvinte que ligou e falou assim, olha, eu tenho uma pessoa em Campo Grande que acabou de me ligar e ela falou que Campo Grande acabou. Eu me lembro que eu estava ancorando naquele momento, eu arregalei assim, como assim acabou? A mesma impressão teve a equipe do Grupo Diário. A empresa que surgiu com o Jornal Diário de Teresópolis há 25 anos é hoje a única publicação que chega às bancas todos os dias. Há 2 anos, o grupo lançou uma emissora de TV a cabo, com programação local para as principais cidades serranas. Com o grande volume de água daquele dia, os jornalistas pressentiram que a situação se agravaria. A gente não tinha ideia realmente que a coisa tinha ganhado aquela proporção. Mas a gente sabia que alguma coisa ia acontecer, ou que alguma coisa estava acontecendo. Mas já nas primeiras horas da madrugada, a gente já começou a receber telefonema de pessoas nessas localidades que estavam em situações muito difíceis. Pessoas começaram a me ligar, dizendo que estavam vendo coisas absurdas, como o distrito da Posse, por exemplo, que foi um dos mais atingidos. Tinha gente ligando, falando que estava vendo onda de 10 metros, 15 metros, não estava entendendo o que estava acontecendo, me pedindo informação, sabendo se eu sabia de alguma coisa, e a gente começou já a unir uma coisa com a outra, e aí foram chegando informações de outros bairros. Quer dizer, nas primeiras horas a gente já estava mais ou menos pautado para onde iria, né? Evidentemente que quando chegamos aos locais vimos que a proporção era realmente assustadora e que aquilo ali ia realmente ganhar proporções inimagináveis. Centenas de moradores foram levados pela enxurrada que desceu das encostas. O quadro era assustador e ainda de madrugada, os repórteres começaram a trabalhar na cobertura da tragédia. Teriam acesso para a localidade. Comecei a registrar, né, todo aquele trabalho. E para a retirada de barreiras demorava mais ou menos 1, 2 horas, e aí abria-se um acesso, né, passavam as equipes de resgate e daí a gente ia tendo ciência do que estava acontecendo. A informação de que tinha muitas pessoas mortas, acompanhando no interior ao longo da BR-116, né, o resgate do Corpo de Bombeiros, pessoas que ficaram ilhadas, né, às margens do Rio Preto, como é conhecido aqui, né, e as pessoas, né, inclusive um garoto, né, que a gente até tem as imagens dele. Esse menino, ele ficou, né, seguro em alguns troncos de árvores e tudo mais, e ele saiu com o vidro com o pé machucado, e o rio que triplicou de tamanho. Tem também um relato de uma mãe, né, que, né, no meio dessa enxurrada, no meio dessa enchente, ela conversou com a gente dizendo, né, que estava em casa, né, quando ela olhou, a água já estava dentro de casa, já estava, né, atingindo as suas pernas. Ela pegou crianças, né, vamos, né, pegar nossas coisas e vamos sair daqui. Já não deu tempo, a parede já foi levada, né, e nisso os filhos foram levados. E uma filha que completaria 2 dias depois dessa calamidade, dessa catástrofe, 15 anos, né, ela viu a filha sendo arrastada, né, e sem poder fazer nada, a criança gritando por socorro. Então, graças a Deus por ele ter me deixado aqui. Levou a minha filha, mas tudo bem. Ele sabe o que faz. Ele me deixou aqui para me acabar de criar os outros. Estou viva para contar a minha história. Para o repórter, com certeza é muito difícil, apesar de eu já ter visto muita coisa
né, ruim pelo meu trabalho de rua, né, a gente está em loco acompanhando alguns casos, mas algo igual ao que eu acompanhei, nunca. Nas primeiras horas eu fui para o bairro do Espanhol, que foi talvez o bairro que mais sofreu com deslizamentos. Muitas casas ficaram soterradas, nós tivemos muitas imagens de resgates nessa localidade, e eu tive a oportunidade de acompanhar, logo nas primeiras horas, às 6h30 da manhã, um trabalho de resgate de um jovem que tinha sido soterrado pela sua casa, uma localidade onde tinham 5 casas, tinha um amontoado de terra, e aí, durante a madrugada, identificaram que ele estaria ali com vida, e a gente chegou, eu e o cinegrafista, nós chegamos exatamente no momento em que retiravam uma laje de cima dele, ele com vida. Aquela imagem me marcou muito. Primeiro, porque a gente esperava ter realmente aquela pessoa saindo com vida. E quando essa pessoa saiu com vida, o que mais chocou a gente? Aí quando a gente tem essa dimensão da proximidade, né? Como eu disse, tudo isso aconteceu na nossa casa, no nosso território. E eu tive essa dimensão logo de imediato, porque quando essa pessoa saiu, né, o nome dele era Júnior, quando ele saiu, eu vi que eu conhecia. Todos os nossos repórteres, alguns infelizmente chegaram e viram os seus amigos já sem vida, famílias inteiras sem vida, né? E eu acho que a minha maior dificuldade foi essa nas primeiras horas. E além dessa questão de eu estar indo para a rua, porque foi necessário, a gente precisava mobilizar todas as pessoas da redação, como eu fui fazer reportagem na rua, eu precisava também estar de volta para fazer o jornal, para fazer a bancada. Então eu já trazia aquela carga de emoção e eu precisava, né, me afastar um pouco daquilo para poder passar as informações que foram necessárias, e foram muitas informações necessárias. Sem luz e sem telefone, a população recorreu ao velho radinho de pilha, na tentativa de saber o que estava acontecendo na cidade. E num estalo, eu falei, bom, será que eu tenho pilhas em casa? Porque eu tenho um 3 em 1 antiguinho que de repente... E aí nós começamos a ouvir a Terê, a Rádio Terê. Às 3 da manhã acabou a luz e aí perdemos toda a comunicação e tal, mas a gente sempre guarda aquele radinho de pilha para, em caso de emergência, né, até mesmo no período de trabalho a gente sempre utiliza, né, por causa das informações que são passadas pela rádio. Eu liguei o radinho em determinada rádio e eu vi que a chuva estava muito intensa, muito forte na região serrana, que Teresópolis já tinha registrado uma pessoa que teria morrido. Você não precisa de energia elétrica para ouvir rádio. Se você tiver o seu rádio a pilha, você vai ouvir rádio por um determinado número de horas, quanto a pilha durar. Então, isso também serviu de informação no momento da tragédia para muita gente que estava isolada. Né? As torres de telefonia não estavam funcionando, não havia energia elétrica, não havia nada, mas o radinho estava ligado. Uma das funções mais importantes dos veículos locais foi a prestação de serviço, como a localização de pessoas desaparecidas e o contato com os familiares. Basicamente informando o que estava acontecendo na cidade e servindo de ponte para as pessoas que ligavam para cá. Tipo, eu sou do bairro tal, estou procurando a minha família, que é do Campo Grande, e ninguém me deu notícias até agora. E isso aconteceu muito. Em alguns casos a pessoa ligava, olha, ligaram daí procurando a gente, olha, está tudo bem aqui em casa, graças a Deus. E a gente dava essa notícia com alívio, né? A estrutura de uma rádio, de uma rádio pequena, podemos dizer assim, nos deixa longe dos helicópteros, nos deixa longe dos acessos aos bairros mais difíceis. E aí que entrou também essa parceria dos ouvintes, porque muito do que nós noticiamos foi trazido pelos ouvintes. Há uma certa irresponsabilidade nisso? Exatamente pelo medo que nós temos dos boatos. Eu conheci pessoas, né, em buscas, né, de notícias de seus familiares, né, uma menina, uma moradora do Rio de Janeiro, que veio em busca de notícias de seus familiares, de seus pais, né, que moravam nessa localidade, mas no meio do caminho ela foi convencida pela equipe de resgate a retornar pelo perigo, né, perigo até que a gente estava correndo e querer fazer até a matéria, porque muitas barreiras na estrada, e tinha que passar por trilhos, momentos por dentro da mata, né, e encontrei também, já na localidade de Fazenda Alpina, uma mãe que queria notícia do seu filho,
ela em Fazenda Alpina e querendo notícia do seu filho na localidade do Cruzeiro, né, quilômetros de distância. E através da rádio, a gente conseguindo um sinal, nós conseguimos colocar lá ao vivo e ela dizer que estava bem. Né, depois ficamos sabendo que, né, o recado foi transmitido, foi passado e eles conseguiram depois fazer a comunicação. Isso aí foi muito bacana. Não só o Diário, mas todas as empresas que trabalharam na cobertura, dedicaram parte dessa cobertura a prestar realmente o serviço, a informar os postos de saúde que estavam funcionando, que tipo de doença poderia advir com a questão das chuvas, que tipo de cuidados as pessoas precisavam ter. Todas essas informações de cunho social mesmo, de prestação de serviço, nenhuma dessas informações foi aprofundada pelos grandes veículos de comunicação. Uma das imagens mais marcantes de toda a cobertura da catástrofe da região serrana foi feita por uma equipe da InterTV, afiliada da Rede Globo em Petrópolis. Tentando chegar a Teresópolis através do município de São José do Vale do Rio Preto, o repórter Bruno Micheli e o cinegrafista Rogério de Paula registraram o resgate de uma mulher que estava em cima de um terraço de uma casa prestes a ser derrubada pela força das águas. E a água começou a subir, a água chegou até o terraço onde ela estava, ela pegou uma mesa, sentou em cima da mesa, abraçou os cachorros que ela tinha. Eu imaginava que ela ia morrer, não tinha como socorrer ela, ou só de helicóptero, o único jeito. Até que os moradores conseguiram uma corda e conseguiram jogar ali. E a gente gritando para ela, orientando ela, tadinha, lá. Ela pegou a corda, passou a corda por debaixo da perna direita, amarrou na cintura, pegou o cachorrinho que ela tinha deixado de lado, né, e pulou. Os meninos que estavam no prédio não viram que ela havia pulado. Né, ela ficou segurando a corda, e daí um olhou lá de baixo, olhou lá de cima para baixo, e viu que ela havia pulado, porque a gente começou a gritar, puxa, puxa, puxa. Aí que eles viram que ela tinha pulado, ele tinha acabado de amarrar a corda, a gente foi saber isso depois, e aí começou a puxar. Eu não acreditava que ia correr o mundo. Para mim era uma imagem normal, do meu trabalho, normal do dia a dia. Que fosse repercutir tanto assim, né? A gente não saiu preparado para saber o que estava acontecendo, né? Mas, de repente, quando a gente viu a imagem que a gente registrou, a gente sabia que a gente tinha registrado uma grande imagem. Porque você não vê isso todo dia. Né? Eu entrevistei um rapaz lá em São José do Vale do Rio Preto, né, e ele falou, a gente está acostumado a ver isso na televisão, ver isso em filme, não na frente da gente. Em Petrópolis, quem estava no centro histórico não tinha noção dos estragos que a chuva provocava no município. A equipe do jornal Tribuna de Petrópolis, o mais tradicional da cidade, só foi mobilizada depois que uma repórter decidiu investigar o que estava de fato acontecendo. A gente não tinha uma ideia da proporção que isso teria, né? Eu até imaginei que fosse um alagamento como aconteceu em 2008. E aí eu comecei a entrar em contato com as fontes, né? Consegui contato com uma pessoa na região do Brejal que confirmou para mim que havia essas duas vítimas fatais. E a partir daí entrei em contato com a redação do jornal e a gente foi para lá. Só que chegando lá na Estrada do Gentil, a gente soube que ali também, que na verdade a tragédia maior estaria no Vale do Cuiabá. E aí começamos a gente no primeiro momento ouvia as pessoas falando que lá o Vale do Cuiabá acabou, mas a gente queria saber o que aconteceu lá. E aí nós fomos, começamos a ir, passamos pela localidade também conhecida como Buraco do Sapo, que fica ainda ali próximo à estrada Petrópolis-Teresópolis, e lá também já vimos que pelo menos umas 6 a 8 pessoas já estavam sendo retiradas e o quadro era de destruição, né, total. E indo para o Vale do Cuiabá, né, a gente levou umas 2h30 para conseguir chegar, por conta da dificuldade no acesso, e lá o quadro de destruição só aumentava. Teve uma imagem que me chocou muito, né, que foi
quando a gente chegou, acho que na sexta-feira, um pouquinho antes do ponto final do Vale do Cuiabá, a gente chegou num trecho que tinha uma vila de casas, onde, segundo os moradores ali, tinham pelo menos umas 30 casas. E essas casas foram soterradas. Ficaram só os telhadinhos para fora e as antenas parabólicas. Então, assim, essa é uma imagem que eu acho que eu nunca vou esquecer. Um mês depois da enxurrada que devastou o Vale do Cuiabá, o repórter Bruno Micheli, da InterTV, voltou a uma das localidades mais atingidas da região. E o que mais o impressionou foi o fato de que o panorama era quase o mesmo. Nós chegamos aqui no Vale do Cuiabá 2 dias depois do acontecido, né, e te garanto que a imagem, que o cenário não era muito diferente do que a gente tem hoje. Muito entulho ainda, muita coisa a ser removida, as marcas da tragédia, né, as marcas onde a água atingiu aqui, acima do telhado das casas. Quando eu cheguei aqui e vi o que tinha acontecido, a força arrasadora que a água teve aqui, né, isso me deixou muito impressionado. E aí eu comecei a ouvir relatos. Aqui no Buraco do Sapo, né, essa localidade que a gente está dentro do Vale do Cuiabá, eu vi a história de uma senhora de 65 anos, né, que numa dessas casas aqui, ela saiu pela báscula do banheiro. Eu conversando com ela, eu perguntei, mas como é que a senhora conseguiu? Ela, até hoje eu não sei. Eu só sei que se eu não saísse, eu iria morrer. São histórias que marcaram a vida destes moradores e que eles não querem que caiam no esquecimento. Subimos na banheira, depois da banheira subimos na banca da pia, aí continuava subindo com muita pressão, aí depois nós conseguimos mergulhar pela janela para sair no sótão do telhado. A imprensa tem chegado primeiro do que as autoridades públicas. É isso que a gente fica indignado, que eles falam que não tem acesso, como foi no início, agora tem acesso para todos. Jogando para a imprensa, todos estão vendo o problema que nós estamos passando. É diferente você falar para uma pessoa, depois ela fala que você não falou nada, entendeu? Você não mostrou nada. Porque a imprensa divulgou que as pessoas estavam necessitadas e as coisas chegaram. E eu parabenizo os voluntários. Os voluntários foi 100%. Cara, eu fico até emocionado. Nós somos os principais fiscalizadores disso, né? Porque ao Ministério Público, aos órgãos competentes, sim, aos órgãos competentes. Porém, se isso não for veiculado, se isso não for divulgado, acaba caindo no esquecimento. No próximo bloco, você vai ver como foi a convivência entre a imprensa local e a grande estrutura do jornalismo de rede. E num mundo cada vez mais desenvolvido tecnologicamente, moradores foram salvos do desastre com a ajuda de um meio de comunicação muito simples. A Prefeitura Municipal de Areal informa: alerta máximo.